Edmilson, é um prazer te receber aqui. Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, João Oliveira. Boa tarde a todos vocês que estão aqui, a equipe técnica está aqui na Rádio Alternativa. E boa tarde também a todos os ouvintes da Rádio Alternativa. Muito boa tarde mesmo, nesse 15 de julho de 2020. Pois é, são 12 horas e 14 minutos. Inicialmente, a gente tem que agradecer, né? Aquela nossa outra entrevista aqui foi uma repercussão incrível. Todo lugar que a gente andava aí pela sede, pela zona rural, nos bairros, no centro, as pessoas dando notícia e pediam, inclusive, para que nós voltássemos a esse programa para complementar e responder aquelas perguntas que o tempo não permitiu. Foi muito boa a repercussão, né, Edmilson? Muito boa mesmo, agradecem. E quando as pessoas estão participando, estão perguntando, estão curiosas, é porque estão interessadas. Verdade. E quem é que não está interessado em saber do futuro do seu município? É aqui que você mora, você que sofre as consequências de má gestão aí no seu bairro, na sua comunidade rural, é quem tem que, nessa hora, partir para a luta. Edmilson, das principais perguntas, e são muitas as perguntas que surgiram, embora tenha sido respondida naquela vez anterior, é com relação ao Hospital Santa Bárbara. As pessoas querem saber. Edmilson, você falou que vai reabrir o hospital, mas quando será isso? É uma pergunta que, aliás, são várias pessoas perguntando isso. E quais serão as especialidades médicas que lá existirão caso você alcance o êxito que pretende nessa caminhada? Jô, é o seguinte, o Hospital Santa Bárbara já foi um hospital referência aqui no nosso município. Era tão bem verdade que, além de várias especialidades, tinha lá 80, 70 cirurgias por mês. Nós tínhamos aqui em Botuporão uma época que tinha médicos, cirurgiões, anestesistas, especialistas que residiam aqui em Botuporão. E o Hospital Santa Bárbara é um clamor da população de Botuporão. Não é só um pedido, é um clamor. E uma das questões que a gente assumiu é reabrir. Existem algumas más intenções que ficam dizendo: ah, mas o hospital é particular, é isso, aquilo outro. Isso não é o problema. O que as pessoas estão querendo é o serviço, é ser bem atendida. O que a mulher quer, está para ganhar neném, é que ela ganhe o neném aqui mesmo. Não precisar sair aqui correndo para Paramirim, para Guanambi ou para outras cidades, para um parto normal. E isso é um compromisso, é uma bandeira, e nós vamos fazer isso o mais breve possível. Assim que chegarmos lá, nós já estamos estudando todas as possibilidades. Que seja ele municipalizado, que seja ele dentro de uma fundação, ou que seja ele mesmo particular. Tá certo? Mas que tenha, o importante é servir o povo. E que ele tenha lá o serviço gratuito para a população que de fato precisa do SUS. O Sistema Único de Saúde. Então isso a gente tem que trabalhar com muita tranquilidade, com muita responsabilidade, porque o povo precisa disso. A população de Botuporão clama sobre essa necessidade que é urgente. Já pegando a deixa da saúde aqui, nós temos a pergunta da Gabriela. Gabriela Nunes Azevedo, ela é enfermeira pela Universidade Federal da Bahia e é residente do programa multiprofissional em saúde da família da Fiocruz. Ou seja, é uma pessoa que já tem muito conhecimento na área. Ela diz que nós temos hoje um sistema único de saúde que luta com dificuldades, além do mau gerenciamento, escassez de recursos, que há uma enorme interferência política e corrupção. A afirmação dela aqui na pergunta. Nós temos um SUS centrado na doença, pois a população está envelhecendo com comorbidades, como hipertensão, diabetes, obesidade, e nós só temos uma alternativa, que é o fortalecimento da atenção primária à saúde, que visa a prevenção de doença, a promoção da saúde. Porém, a atenção primária está passando por desvalorização, principalmente do atual governo federal, que tem desconstruído políticas de saúde pública. Aí ela vem com a pergunta: diante dessa situação, Edmilson, considerando o financiamento do serviço de saúde ocorrer de forma tripartite, com grande peso para os municípios, como o candidato pretende enfrentar as dificuldades do financiamento e quais as propostas de fortalecimento do SUS com atenção integral e universal? É a pergunta da nossa ouvinte, Gabriela Nunes Azevedo.
Eu queria agradecer aqui a Gabriela pela pergunta, uma pergunta pertinente, tá? E sobre a questão da saúde, essa divisão, tá certo, das responsabilidades, que é a questão do município, o município a nível que é o municipal, o estadual e o federal. Ela colocou uma palavra no início chamada de corrupção, tá certo? Que existe o problema problema político e o problema da corrupção. Ela disse mau gerenciamento, dificuldades no gerenciamento, escassez de recursos aliada à corrupção. Isso. Então, olhe bem, por que há essa escassez? Primeiro porque a saúde, às vezes, ela é tratada muito na questão do particular. Quem tem dinheiro pode pagar seus exames, pode pagar tudo e os outros ficam a mercês. O que o município que tem que fazer, o que o município tem que entender? Além de ir buscar esses recursos, além de ir atrás desses recursos, tem que saber gerenciar. Porque os recursos eles já chegam pouco nos municípios, isso sem dúvida. Mas se tirar a corrupção, dá-se para fazer muita coisa com o próprio dinheiro do município. Eu só quero lhe dar um exemplo aqui, tá certo? Por exemplo, o dinheiro hoje do SUS, ele é também dividido através do tripartismo. Mas isso aí agora já é outra dimensão, é através dos conselhos. Que vem o conselho, os conselheiros do pessoal do Ministério da Saúde, que seria 40%, da sociedade civil, e ainda a questão dos eleitos, do poder público como um todo. Então, tudo isso você tem que ter capacidade para buscar, para negociar e, sobretudo, para ter muita paciência na hora de acessar esses recursos. E quando ele chegar no município, não ter nenhuma malandragem, não ter nenhuma corrupção. Porque se você faz esse mau uso, as pessoas elas vão ficar à mercê daquele dinheiro que chegou no município. E o que o prefeito tem que se fazer? O que o poder público tem que fazer? Ter uma equipe boa, ter uma equipe responsável, que sabe buscar, sabe gerenciar e que esses recursos de fato sirvam à população. E é isso que a gente vai fazer e é isso que eu quero fazer, pretendo fazer. Eu quero ser assim. Implacável, não aceitar, roubar, não ser roubado. É isso que temos que fazer. Por quê? Os recursos são poucos, mas o pouco que vem, sendo bem gerenciado, já consegue fazer muitas questões dentro do próprio município. É uma outra pergunta aqui, Edmilson, diz respeito à agricultura. Segundo o ouvinte, é uma área que ele acredita que você conhece muito bem. Quais seriam as suas propostas para essa área da agricultura, que pode ser feito para melhorar a vida do homem do campo, principalmente? Olha, primeiro eu agradeço também pela pergunta, e essa questão da agricultura é o seguinte, nós temos elas em várias dimensões. A primeira coisa é estudar. Cursos técnicos para aquelas pessoas, para aqueles jovens que já terminaram o ensino médio, que tenha uma ampliação desses estudos dele e estudos aplicados à área. A primeira questão, as pessoas que produzem, vou começar aqui do leite, as pessoas que produzem leite. Algum tempo atrás se pensava em leite, produzir leite em Botuporã, muito pouco, porque só poderia fazer o requeijão, o queijo, ou tinha até algumas famílias que produziam leite que era para dar aos animais. Não tinha aquela perspectiva. E hoje, por exemplo, com a questão da cooperativa, com a questão das empresas já pegando leite, você vê que já são muitas pessoas interessadas. E é isso que o poder público tem que fazer, apoiar através de cooperativa, para as pessoas vender o leite o melhor preço possível, para esse dinheiro ficar lá na propriedade dele, para esse dinheiro ficar aqui dentro do município, onde ele começa a comprar os insumos, onde ele começa a comprar, além dos insumos, os remédios para a questão dos animais, e isso começa a gerar dinheiro. Mas para isso, Jô, precisa de quê? Precisa de agrônomos na orientação do plantio do alimento dos animais. Precisa de veterinário na hora que o animal estiver doente. Não é um veterinário vir aqui uma semana, de 8 em 8 dias, ficar meia hora, plantonista mesmo. Porque a vaca, o boi, o porco, o cavalo, ele não tem a hora de adoecer, ele não tem o dia de adoecer. Muito pelo contrário, adoece naqueles dias piores.
Sem contar que pode fazer até uma inseminação artificial para melhoramento do rebanho. Isso. Né? E além disso, as pessoas vão tirando aquele leite, por exemplo, começa com 10 litros, e aí ele começa a negociar aquele leite. Aí daí um dia dá vontade de adquirir um animal com 15 litros, com 20, 25, e aí assim sucessivamente. O agricultor, o produtor, ele não pode parar, de jeito nenhum. E aí, olha bem, quando a gente vê hoje o grupo de homens que estão entregando leite aqui para a empresa e já está recebendo seu dinheiro, já está recebendo seu dinheirinho, isso é importante. É divisa, é economia que está entrando para Botuporã. E nós precisamos fazer isso com muita maturidade, o poder público precisa fazer isso com muita tranquilidade. E isso vai ser uma questão da bandeira da administração de Edmilson. Ajudar as pessoas a vender os seus produtos, ajudar as pessoas a comercializar os seus produtos. Isso é dinheiro no bolso das famílias. Outra questão é a questão da produção agrícola. Por que precisam os agrônomos? Por que precisam os técnicos? Para orientar o que deve ser plantado em Botuporã. Se o feijão está lá embaixo, se o algodão não deu certo, se a palma deu a cochonilha, vamos ver quais são as agriculturas, vamos ver quais são as lavouras que podem ser colocadas aqui dentro. Por exemplo, hoje o sorgo. Tem sorgo que produz X toneladas. Tem outro tipo de sorgo, por exemplo, que produz 2, 3 vezes mais. Então, além de você trazer as sementes, você vai com o agrônomo, com os técnicos, orientando os produtores a fazer uma produção mais rentável para eles mesmos. Isso é um detalhe para os animais. E para a questão do ser humano? Por exemplo, a primeira questão, através do PA, que é o Programa de Alimentação, é você, por exemplo, adquirir os alimentos aqui mesmo. Eu já vi em alguns momentos, a prefeitura, através da Secretaria de Educação, através do Conselho de Alimentação Escolar, o CAI, distribuir alimentos onde tinha pacotes de carne bovina, a proteína, onde estava lá vindo do Rio Grande do Sul. O boi lá hoje, Jô, ele está custando 252. Aqui está 230, 220. Por que essa carne não foi adquirida aqui em Botuporã, para esse dinheiro ficar aqui? Qual é o motivo que tem que vir essa carne do Rio Grande do Sul? Eu vi o frango vindo de São Paulo, eu vi o ovo nas caixas lá, dizendo que vinha de Goiânia. Por que não é daqui mesmo? Esse é um detalhe. Já vi uma vez servindo a mandioca na alimentação escolar, onde eu procurei onde era adquirida aquela mandioca, disse que era em Guanambi, disse que estava vindo de Montes Claros. Aqui em Botuporã, nós temos as melhores aipins da região, se não for da Bahia. Perdendo só lá para Iambupe. A qualidade, do jeito que enxuga, do jeito que fica gostosa. E aí tem aqui mandioca lá no Baixão, tem ali no Santo Antônio, Vereda. E aqui no Açude, aqui no Pajeú. Por que não compra aqui? Por que não adquire toda essa alimentação escolar já aqui? Então é isso, Jô, que a gente precisa. É pautar as questões aqui dentro. Obrigado. Muito bem. Aproveitando a agricultura, eu vou passar aqui para abastecimento de água. Mas estou sem internet aqui, né, no sistema aqui, porque muita gente conectada acaba caindo um pouco aqui. Mas tudo bem. Se surgir alguma pergunta, eu acho que dá para ler daqui na tela. Você vai mandar para mim aqui, Santiago, eu não vou conseguir receber, mas pode olhar aí. Bom, vamos à próxima pergunta. Agradecendo mais uma vez a sua audiência, você que inclusive está nos acompanhando pelas redes sociais, e há muita gente conectada aí, que beleza, gente, muito obrigado. É importante, demonstra o interesse do povo de Botuporã com relação ao futuro dessa terra. E pelo que nós temos observado aqui, já como jornalista, que há 2 candidaturas postas, né, que é a candidatura do professor Edmilson, como ele gosta de ser chamado, e do candidato de Itavim. Então, pelo menos até então são essas duas candidaturas postas. Deixa eu a pergunta aqui do Wagner Batista, que é com relação ao abastecimento de água. Ele inicialmente está agradecendo pela essa possibilidade de fazer com que as pessoas participem e que façam os questionamentos. E diz que a pergunta dele é o seguinte: boa parte da minha família, Edmilson, reside na zona rural, mais precisamente na comunidade Umburana. A comunidade convive com a falta de água. O fornecimento oferecido pela prefeitura é realizado por um poço artesiano local, porém a água é salobra.
composta por diversos sais, que é imprópria para o consumo, principalmente humano. Diante disso, existe política pública em seu plano de governo em relação à disponibilidade, qualidade e acessibilidade à água potável para a zona rural? Acredito, acrescenta ele, que além de Umburana, devem haver outras comunidades que passam pelo mesmo problema. É verdade, Jô. Quando se fala em água potável, além daquelas caixas de difícil, onde seria difícil, por exemplo, chegar à água da Embasa, existe já um programa do governo. Claro que não resolveu o problema e nem vai resolver o problema tão fácil. Aquele é para o lugar onde é quase impossível chegar à questão da água da Embasa. Jô, pela amizade que a gente tem, pela capacidade que a gente tem de articulação, de articular isso a nível regional e a nível estadual e até federal, a minha preocupação é justamente atender mais pessoas com a água tratada, com a água da própria Embasa. Como é que isso é feito? Do jeito que o ex-prefeito Moacir fez o projeto para várias comunidades, e isso foi concluído alguns anos atrás, já tem algumas comunidades já sendo beneficiadas, e esse é uma das nossas pautas, é buscar apoio a nível regional, a nível estadual e até federal, para levar de fato a água tratada para as comunidades. O amigo Wagner Batista, que eu acho que ele é até da família Loyola, tá certo? Que é uma pessoa estudiosa, eu acho que é assim. Eu agradeço muito pela pergunta dele. A primeira questão que o gestor tem que fazer é começar a entender. Porque essas águas de poços, que ele fala poço artesiano, que aqui no Botuporã não tem poço artesiano ainda, são poços tubulares, que são impróprias para o ser humano. Tem alguns poços desses que são impróprias, inclusive até para os animais. E as pessoas têm que servir, não tem outra água, Jô. E é por isso que precisamos entender isso e trabalhar essas dimensões. Por que que alguns políticos têm medo de fazer isso? Porque as pessoas ganham liberdade. E quando você faz isso, você serve a água tratada, você já está servindo saúde. É por isso que precisamos trabalhar com isso. A água tratada, a água de qualidade na família é uma questão de saúde. E quanto mais você atende as pessoas no meio que elas vivem, aí elas são desestimuladas a vir para a cidade, a vir para cidades grandes. Elas ficam mais felizes na zona rural, ficam mais felizes onde vivem. Então, o que você tem que fazer? Atender as pessoas com água, com estrada, com a questão da saúde, com a compra, aquisição do produto que ela tem, que ela faz, tá certo? De leite, de verduras e frutas, seja lá qual for o que ela produzir. A prefeitura tem que ajudar as comunidades, tem que ajudar as pessoas adquirindo esses produtos das próprias famílias. E, Wagner, obrigado pela pergunta. E, claro, precisamos e vamos trabalhar essas dimensões. Nem só em Umburana, mas todas aquelas outras comunidades, todas as outras comunidades que ainda não têm água tratada e água de qualidade. Pelo que entendi, você vai fazer primeiro um estudo mais aprofundado para você entender melhor e a partir daí agir. Seria isso, né? Isso. O Édipo está mandando a pergunta para nós aqui, pelo WhatsApp da rádio. Meu nome é Édipo, esta é a minha pergunta ao pré-candidato. De todas as dificuldades que o município está vivendo, são muitas, eu quero saber, você sendo eleito, onde vai começar a mudança? E quais os empecilhos que você acredita que aparecerão enquanto estiver tentando impor essas mudanças? Eu agradeço muito o amigo Édipo, não sei qual foi o deles, são vários Édipos que eu tenho de amizade. Sim, é o filho da Eleni, tá certo? Obrigado pela pergunta. E olhe bem, as perguntas, elas são bem-vindas. Agora, o que a gente coloca? Ele fala do empecilho. A primeira questão é o seguinte, não vai ter empecilho nenhum. Porque esse projeto, esse plano de governo, ele está sendo construído com muitas pessoas. São muitas pessoas boas que estão construindo. São agricultores, professores, médicos, advogados, enfermeiras, assistente social, a juventude. Então, não é um plano de Edmilson, é um plano para Botuporã, para tirar Botuporã desse marasmo.
para tirar Botuporã dessa dificuldade. Porque Botuporã, Jô, ele parou no tempo e no espaço. Falta-se o saneamento? Falta. Falta os calçamentos? Falta. Falta implementar uma saúde de qualidade? Falta. Então, Botuporã, hoje você precisa recomeçar quase tudo. Quase tudo. E a primeira questão que você tem que resgatar é justamente a confiabilidade da população. A população não está confiando no que está aí. A população está desacreditada na gestão que está aí. Mas isso não é para menos. Um prefeito que coloca um ônibus para trabalhar 5, 6 meses, não paga, você quer o quê? Uma prefeitura que coloca um médico para trabalhar 2, 4, 5, 6 meses e não paga, você quer o quê? Então, a população de Botuporã, a primeira questão que a gente tem que fazer, Edson, é ganhar a credibilidade, e nós vamos fazer isso sim. Pode acreditar na Edmilson Saraiva, nós falamos e cumprimos. Eu não tenho palavras assim não. Aqui não precisa dar cheque não. Falou, cumpriu. Falou, obedeceu, tudo aquilo. E é por isso que a gente precisa. Esse negócio de mimimi, esse negócio de falar e não cumprir, chega. Você ficar devendo um pai de família, 1 mês, 2 meses, 3 meses, você ficar devendo um médico que levou não sei quantos anos estudando, não sei quantos mil reais, é uma irresponsabilidade de uma gestão pública. O prefeito, a administração, tem que ter cuidado com isso. Não pode, não deve. É incabível nos dias de hoje você, por exemplo, fazer um compromisso com uma família para ir trabalhar com carro, para ir trabalhar com ônibus, para ir trabalhar como funcionário, depois não pagar. Não pode se fazer isso. E por falar em não pagar, há uma pergunta aqui, na verdade o mesmo ouvinte, o Diego Queiroz, ele faz 2 perguntas. A primeira é o que você pensa em fazer para erradicar a questão da evasão escolar no município, e segundo, o transporte escolar, que precisa de organização. Nos últimos 2 anos, passamos por alguns transtornos nessa área, e aí atinge os alunos, principalmente aqueles do meio rural. Então, as 2 perguntas do Diego, numa só: como erradicar a questão da evasão escolar e organizar esse transporte escolar, que me parece que entra nesse quesito aí de falta de pagamento também, né? Jô, como é que o ônibus, como é que o motorista, um dono de um automóvel tem a alegria de transportar alguém, de fazer um serviço público, um serviço para a população, se ele está 2, 3, 4 meses sem pagar? Ele não tem. Eu passando em algumas casas esses dias, ali do lado do açude, por exemplo, tinha hora que mandava um carro pequeno vir para levar as pessoas e deixava as crianças sem buscar, deixava as crianças sem levar. Tem mães que vêm trazer a criança para estudar de moto. A primeira coisa que tem que fazer, Jô, é uma organização. Um organograma, onde você vai colocar os carros, é para ali, é para aqui, está decidido. Teria que fazer uma reestruturação de todas as linhas? Sim, nem só fazer a reestruturação, mas você garantir aquilo ali. Onde é que tem o aluno? Onde é que tem uma pessoa que vai estudar? Você tem que garantir isso. Para isso já vem o dinheiro federal. E vem pouco dinheiro não, João. É muita coisa. O que está faltando é organizar. O que está faltando é um pulso na administração. O dinheiro tem. Bom, pergunta que não falta aqui, né? Já são 12 horas e 37 minutos. Boa tarde, Edmilson. O que você pretende fazer para melhorar a taxa de esgoto de água de Botuporã? Falaram em melhorar, mas até agora nada. Se eleito for, pretende fazer em prol da população de Botuporã. Eu sou Aparecido do Taquaril. É quem faz essa pergunta aqui. A taxa de esgoto. Hoje é um absurdo o que anda cobrando. Mas fez-se um complô entre o prefeito e alguns vereadores em Botuporã e votou uma lei. E aí foi colocada em prática em Embasa. A primeira questão que você tem que fazer, ter maturidade, ter responsabilidade para buscar estudar de fato o que a população tem condições de arcar. Porque como está, não dá. Porque, de fato, as pessoas estão pagando,
pagando uma taxa no nível mais alto e não está tendo serviço de qualidade. Então, o que está faltando? Gerenciamento das coisas. Aqui em Botuporã, está todo mundo mandando. Parece que o município, parece que a administração, ela não tem uma cabeça. Então, foi isso que aconteceu. Sem um estudo prévio, sem uma definição política, sem um planejamento e, sobretudo, sem uma preparação. A população tinha que saber. Foi tudo feito assim, nas caladas da noite, cobrando preços exorbitantes, e onde deixa, de fato, onde nós temos uma população sem o salário, onde temos uma população com dificuldade de acessar o dinheiro público nos programas sociais e pagando um absurdo nessas contas. O que precisamos fazer é reestudar, requalificar essa situação e ir atrás dos órgãos competentes para ver como se pode fazer. Reduzir as taxas. Isso. Reduzir essas taxas. Você já sabe que muitos municípios já conseguiram fazer isso. Por que Botuporã também não consegue? Exatamente. Bom, aqui tem mais uma pergunta sobre o transporte escolar, que com certeza está um caos, traz problemas para as crianças, prejuízo enorme aos alunos. Aqui já foi feita essa pergunta por uma outra. O povão quer um debate entre os candidatos, diz alguém aqui. Eu acho que ele não está disposto, né? Se tiver um debate, não tem nenhum problema. Olá, Edmilson. Bom, são tantas perguntas que até eu estou me perdendo aqui. Também do transporte escolar, acho que é uma geral isso aí do transporte escolar. Edmilson, pergunta mais um ouvinte. Matheus Fernandes, estudante do curso de Letras Vernáculas pela UNEB. Eu sou filho dessa terra, tenho muito amor por Botuporã. A minha pergunta é, sabemos que um povo sem arte e cultura é um povo sem história. E a situação da cultura do município nos últimos anos tem decaído bastante, tendo a inclusão mínima, na qual deveria ser ao contrário, a inclusão de todos. Para o seu plano de governo, já em sua pré-candidatura, existe um pilar, uma base para reconstruir o que foi destruído? Pergunta o Matheus Fernandes. Também deve ser universitário, né, Matheus Fernandes? Estudante de letras? Letras vernáculas. Pronto. Ô, Matheus e ouvintes, olhe bem, uma sociedade sem cultura é uma sociedade morta, é uma sociedade sem história. Um professor igual Edmilson, que fez filosofia, fez especializações nessa área toda, trabalhou em várias universidades na região, já fiz palestra em vários lugares desse Brasil, inclusive fora do Brasil. Eu defendo a cultura também. E como é que deve ser defendida? A primeira, aquilo que Botuporã tem, aquilo que Botuporã produz, que isso seja mostrado aqui e em outros lugares. Botuporã, pelo fato de ser uma cidadezinha pequena, uma zona rural pequena, poucos habitantes, você conhece praticamente todo mundo. Botuporã, quando participa desses projetos que o Estado lançam e vem lançando há vários anos através de editais, Botuporã sempre dá show. Temos artistas em Botuporã que, quando você vê, são coisas maravilhosas. E que não são valorizados. E que não são valorizados. Então, deve ser valorizado em todos os sentidos. Não é só o sanfoneiro, não é só o zabumbeiro, mas aqueles arrepentistas, toda a gama de artistas que tem em Botuporã. Então, isso precisa, Matheus, ser colocado em um pilar no projeto, no PPA, que é o Plano de Governo Participativo, precisa ser colocado e ser amadurecido isso como um todo. Nós não podemos deixar esta parte de fora de um plano de governo. Ainda mais um plano de governo participativo e democrático, igual esse que a gente está propondo para a sociedade. O plano de governo não é de Edmilson. O plano de governo é da sociedade de Botuporã. E é esse que a gente está chamando para trabalhar juntos. Eu ia fazer essa pergunta no final, mas já que o senhor tocou no assunto, como é que vai funcionar? Você já tem uma diretriz e o povo complementa? Como? Fala um pouquinho sobre isso. Gostei da pergunta, obrigado. Essa pergunta é sua, né? É minha. É sua, né? É minha. Você me apertou aqui agora. Olhe bem, Jô, o plano de governo está sendo desenhado.
As pessoas estão vendo o que a gente está falando, o que a gente acredita, o que a gente vai buscar. A gente está também com a população, com a sociedade, construindo esse plano. Claro, ia fazer um plano mais robusto. Visita as comunidades, onde a comunidade ia colocar quais são as necessidades. Discutir a fundo, Isso, em loco cada isso. problema. Cada comunidade ia estar ali 30, 40 pessoas, íamos levar ali um lanche, ficar ali 2, 3 horas, discutindo com pessoas que entendem essa coordenação, e ali a gente ia extrair daquilo ali algumas prioridades. Vamos fazer isso agora através das redes sociais, porque é impossível você fazer isso. A gente ia reunir com a juventude, ia reunir com os moradores, com aqueles aposentados, com as pessoas, associações, produtores rurais, todas as comunidades, íamos produzir um plano de governo. Isso vai ser impossível por causa da pandemia. Mas mesmo assim, estamos construindo, através das redes sociais, através da participação popular, um plano de governo onde a população vai chegar um momento, vai entender, na hora de desenvolver, falar assim, o meu dedo está ali, a minha ideia está ali, porque eu quero participar, eu quero fazer aquilo que o povo deseja, aquilo que o povo almeja. E o que o povo mais almeja hoje? Responsabilidade com a coisa pública. Muito bem, Edmilson. Inclusive você que acessa as nossas redes sociais, vai estar disponível aí o número de WhatsApp para você mandar a sua mensagem, para você colaborar, para você participar e ser parte integrante desse plano de governo que tem uma base, mas ele será complementado com as suas ações. Tem uma pergunta que vem por áudio, é isso, Santiago? Vamos ouvir? Isso mesmo, vamos ouvir ela aqui agora. Vamos lá, ouvir essa pergunta. Essa pergunta, ela vem de São Paulo. De São Paulo. De São Paulo, é Del Magalhães. Ele é Del Magalhães, ele mora em São Paulo, mas é filho de Botuporã. Aí ele mandou aqui uma pergunta. A primeira pergunta, qual o projeto que você tem para melhorar a saúde de Botuporã? Aí ele mandou um áudio aqui, vamos ouvir. Vamos ouvir o áudio, então. Na área da educação, qual o projeto que tem para ela? Como diz Nelson Mandela, a educação é a arma mais poderosa que podemos ter para mudar o mundo. Então eu vejo que o jovem de Botuporã precisa muito de uma qualificação, não uma qualificação no ensino médio, mas sim uma qualificação técnica, tipo um curso técnico, na qual esse jovem possa estar preparado para o mercado de trabalho, para o desafio que o mercado hoje pede. E também fazendo com que gere emprego e renda para que os jovens de Botuporã não saiam de Botuporã para tentar a vida em outra cidade, outros estados. Não deixe sua família e sim fica junto com eles. Muito bem, está aí a pergunta com relação à educação, que é uma área que você conhece muito bem, Edmilson. Vamos responder o Dé Magalhães. O Dé Magalhães está nos ouvindo aí de São Paulo e queria mandar um abraço também a todos os ouvintes que estão aqui fora do município de Botuporã. Um abraço. Ele me pergunta sobre a questão da qualificação dos jovens do ensino médio. O Dé, esta pergunta muito bem feita, muito inteligente. Você usou até aí uma frase do nosso eterno irmão e defensor Nelson Mandela. E olha, olha bem, o que você pretende com o ensino pós-médio? Você sabe que é de responsabilidade do município a questão do ensino fundamental, do pré até o 9º ano. O médio do Estado e o pós, que seria o 3º grau da União. Mas o que eu quero lhe dizer é o seguinte: o prefeito, ele precisa ser responsável das pessoas. Aqui tem muitos jovens que terminam curso médio. E aí, para complementar, o que você pode fazer diante disso? Primeiro, olha, a primeira questão eu quero o seguinte: eu quero, a partir do ano que vem, e esse ano nós já vamos fazer esse estudo, fazer um estudo onde a educação ela seja integral. O aluno mais tempo na escola, onde o pai possa ir cuidar das suas atividades, do seu trabalho do dia a dia.
E essa educação integral, ela vai possibilitar mais recursos no próprio município, mais recursos na própria prefeitura. Porque o aluno integral, a prefeitura, ela recebe o dobro. E aí onde é que você vai já conseguir mais trabalho para as pessoas? Seria mais professores, mais pedagogos, mais psicólogos, mais porteiros, mais merendeiras, mais pessoas para cuidar da juventude, mais pessoas para cuidar dos adolescentes, mais pessoas para cuidar das crianças. Primeiro lugar é esse, cuidar prioritariamente do ensino fundamental. O ensino médio que oferece aí a Escola Família Agrícola e o Luiz Eduardo Magalhães e vem oferecendo muito bem. Eu queria até parabenizar aqui esses alunos que são os guerreiros. E na questão do pós-médio, eu quero que a prefeitura veja um professor, 2, 3, 4, onde tem uma psicóloga que orienta a questão da orientação vocacional, sei lá, 2, 3 psicólogas, onde pudesse trabalhar isso, fosse orientando essas pessoas e tivesse de fato um cursinho, um pré-vestibular. E aí, esse pré-vestibular, ele viria, tá certo, para os jovens que não podem ir para Guanabi, que não pode ir para Conquista, que não pode ir para Salvador, que não pode ir para São Paulo, eles pudessem ter esse cursinho aqui dentro de Botuporã. Pegasse uma dessas escolas e transformasse em um ambiente agradável, um ambiente climatizado, e onde tivesse um bom professor de matemática, um bom professor de geografia, um bom professor de história, um excelente professor de português, e esse professor ia estudar junto com essa juventude. E aqueles que passassem de fato, depois desse cursinho pré-vestibular, a prefeitura, os comerciantes, ia ter um abono para essas pessoas. Isso é um plano e não é difícil não. E sobre a questão dos cursos tecnológicos, aqueles que não querem de fato fazer o 3º grau, tivesse curso tecnológico. Hoje o governo do estado oferece vários. Na Escola Família Agrícola, por exemplo, a gente já oferece o pós-médio. A pessoa terminou o médio, aí ele faz o pós-médio em técnica agropecuária, já faz o pós-médio em técnica enfermagem. E aí você poderia colocar, por exemplo, na questão do técnico de vendas, na questão do técnico da saúde, onde as pessoas pudessem trabalhar com o dentista, onde pudesse trabalhar acompanhando o médico, onde pudesse acompanhar fazendo a questão dos raios-x. Assim é você orientar e estar apto, inteligente a fazer isso. Mas como é isso, Edmilson? Não precisa não, o próprio governo do estado, o próprio governo federal já financia isso tudo. Está faltando só a pessoa para ir lá e dizer assim: governo, eu preciso disso aqui no meu município. Governo federal, eu estou aqui precisando disso no meu município e eu sei onde abrir a porta para fazer essas questões. Eu não estou falando uma coisa aqui difícil, impossível. Eu não estou dizendo que eu vou levar piscina de 100 mil litros de água para cada casa. Não, eu estou falando que vou levar a água potável, de qualidade, e o ensino, uma coisa mais tranquila, para as pessoas ter mais qualidade, ter mais capacidade. Chegar no comércio, ele está ali qualificado. E aí os comerciantes, eles têm essa vontade de contratar pessoas qualificadas. Quem é que não tem essa vontade? Olhe bem, a pessoa quando sabe fazer, a pessoa quando entende fazer, é melhor para todo mundo. É melhor para a sociedade, é melhor para a pessoa que precisa daquele serviço, é melhor para a pessoa que precisa daquela empresa. E é por isso, Dé, que sua pergunta foi muito boa. Obrigado. E eu sei que você tem outras perguntas, tá bom? Obrigado mesmo. Uma pergunta riquíssima de pessoas que estão interessadas a ver um Botuporã diferente, a sonhar com um Botuporã melhor, a sonhar com um Botuporã mais justo. 10 famílias que tem tudo e outros não têm nada. Precisamos reverter essa situação e colocar Botuporã nos trilhos para o crescimento. Botuporã em um lugar, numa plataforma onde vai desenvolver a vida das pessoas. Edmilson Diego está insistindo aqui, dizendo que eu pensei que era do transporte escolar, mas não. Com relação à evasão escolar, e realmente não foi respondida a pergunta dele. Ele quer saber quais são as estratégias para evitar a evasão escolar, que é um tema recorrente aqui em Botuporã. Jô, em Botuporã, acho que é mais do que os outros lugares. A primeira questão que tem essa evasão são os primeiros anos do ensino médio
E, às vezes, no primário, que o aluno fica desproporcional à questão da idade série. O aluno tinha que ter 7 anos, tinha que estar na série, às vezes tem 9, 10 anos e está naquela mesma série. São 3 problemas que existem aí. Primeiro, uma dificuldade social. Às vezes o aluno começa a estudar, o pai precisa ir para São Paulo para trabalhar na construção civil, para ajudar, complementar a renda familiar. A outra é a questão que o pai sai também para outras regiões, para ir para o corte de cana, trabalhando naquele momento sazonal. E aqui a gente fala da questão da renda, da família, não do emprego, da renda, é justamente isso. Quando a prefeitura for trabalhar, olhe bem, quando a prefeitura for trabalhar, colocando aquela renda na família, isso vai ser mais interessante. Porque o pai, ele prefere muito mais ter uma renda de 600, 800 mil reais aqui com sua família, com sua esposa, com o calor do seu filho, do que ir para São Paulo, arriscando a vida nesses ônibus de todas as dificuldades. Eles querem ficar aqui. E aí, às vezes, a mãe tem que tirar o filho para ajudar a cuidar do pequeno, porque ela tem que fazer alguma coisa na roça. Às vezes, a mãe tem que tirar o filho para cuidar da vaca, cuidar do cavalo, cuidar da lavoura, porque o pai está em São Paulo. Então, o primeiro problema aí, Diego, é um problema social. E eu só vou lhe dar um exemplo aqui. Para cada aluno, hoje o Fundeb passa mais ou menos 4 mil reais. Eu vi uma família uma vez que tinha 5 filhos. 5 filhos. E aí, tinha 2 na escola família agrícola e tinha 3 nas outras escolas. E aí o pai chegou um dia e falou comigo, ele era até daquela região da Pedra. Ele falou assim: olha, Edmilson, vou voltar para São Paulo porque eu não achei nada aqui, não tenho nada de renda aqui. Como é que eu vou manter os meus filhos? Eu preciso voltar para São Paulo. O que faltou nessa hora na administração? Faltou cabeça. Faltou inteligência, porque 5 alunos de 5 mil cada um no ano, Jô, dá 25 mil reais. 25 mil reais. Então, esses alunos, eles deixaram de ser renda aqui dentro, deixaram de ser divisa, deixaram de ser economia, e eles foram para São Paulo, para o corte de cana, onde o pai foi trabalhar, as crianças estudarem. Então o que faltou? Chamar um pai desse, dê um trabalho para ele, ou que seja bater paralelepípedos, ou que seja isso, que seja aquilo, ou que seja comprar as verduras na mão dele. Faltou isso. O que está faltando? É um timbre, é uma luz na administração. Então isso é uma vergonha, saber que a administração não sabe fazer isso. 5 garotos, o Estado, a nação, pagando 5 mil por ano, dá 25 mil reais. Se você colocasse ele para trabalhar para o município, seja lá fazendo o que seja, ia pagar 1.000 reais por mês, ia pagar 12 no ano, e ele ia estar ali com a família. E esses jovens foram todos para São Paulo. E é isso que está acontecendo, os jovens saem, às vezes saem 2, 3 meninos, aí com 16 anos, 17 anos, ele já está sonhando em ir para São Paulo também. Porque ele não vê perspectiva dentro da sua própria cidade, ele não vê perspectiva dentro da sua própria comunidade. Então o que está faltando? O incentivo, a educação, a responsabilidade da administração. É isso que faltou e falta nessa administração que está aí como se fosse uma questão calamitosa. Precisamos dizer assim: basta, vamos nascer novos tempos, novos horizontes, na saúde, na educação, na agricultura. E na educação, digo, é assim que você tira o êxodo rural, é atendendo lá. É assim que você tira esta taxa altíssima de pessoas que abandonam a escola para ajudar o pai, para ajudar a mãe. Porque, às vezes, ele não é tirado porque ele quer, ele não sai porque ele quer, é porque ele não tem condições. Muito bem, Edmilson. Há outras perguntas aqui, o rapaz perguntando sobre a saúde, que ele já falou, né? O Edmilson foi uma das primeiras perguntas com relação aos seus planos na saúde. Falou na reabertura do Hospital Santa Bárbara, implantando ali novas especialidades e atendendo a população para evitar que cirurgias sejam feitas fora daqui, que crianças
tenham que nascer em outros municípios, falou da cobertura de 100% dos PSFs, colocando para funcionar os existentes, implantando onde ainda não existe e há necessidade. Isso já foi dito, você pode inclusive voltar depois no vídeo nas redes sociais e assistir novamente. Outra pergunta, filhos que estudam fora, hoje são profissionais, agora estou falando daqueles que são profissionais gabaritados, né, médicos, engenheiros, professores, e que continuam lá fora porque não têm oportunidades aqui. Eu não entendo, Botuporã. Se você me falar assim, Edmilson, por que você não entende Botuporã que está aí hoje? Eu não entendo Botuporã hoje. Por que você não entende? Aqui hoje tem muitos médicos formados. Muitos. Médicos de primeiríssima qualidade. Médicos de várias áreas. E eles não são convidados, eles não são pagos para trabalhar em Botuporã. Por quê? É uma pergunta que não tem resposta. É uma pergunta que não tem resposta. Isso vai ser a primeira questão que Edmilson vai fazer. É convidar os filhos da terra a vir trabalhar aqui. E depois eu vou lhe mostrar qual foi a resposta de uma pessoa da administração um dia, quando eu fiz esse questionamento. Por exemplo, os médicos daqui são de outros lugares. Aqui hoje, com tantos médicos formados em Botuporã, só tem um candidato do prefeito que é filho daqui. Talvez o compromisso. Não, você fica aqui que você vai ser candidato depois. Só. Por que os outros não? Aí ele fala assim, a doutora Edilson trabalha aqui, mas é pelo Estado. A Márcia trabalha aqui, mas é concursada. Os outros não trabalham aqui. Trabalha fora. Tem tantas pessoas boas, especialistas. Aqui tem, por exemplo, um Vocton, Rodrigo, que é filho de Quito, de Valdeli, minha prima. Por que não está aqui? Seria interessante também, um dia aqui por mês, ou de 15 em 15 dias. Por que está em Tainhoa? Por que está em Macaúbas? Por que está em Guanambi? Ele é filho da terra. Aqui tem um doutor Wesley, filho de Zé Belarmino, cardiologista, que recebe até prêmios. Esse doutor Vocton, hoje que eu estou falando, que ele é primo, eu estou falando aqui dos meus parentes, ele, por exemplo, hoje, ele é um médico reconhecido, não só a nível regional, não só a nível de Bahia, mas a nível de Brasil. Esse doutor Wesley está hoje recebendo prêmios em vários lugares, a capacidade que ele tem. Por que esse povo não está aqui? É uma idade que a gente já tem de 52 anos, responsável, maduro. E eu digo a vocês, eu aceitei esse desafio porque Botuporã hoje, ele precisa dar uma guinada, uma virada na administração. Gostaria também de agradecer todos vocês que estão nos acompanhando, estão nos sugerindo e estão nos apoiando. E peço, do fundo do coração, pode acreditar que tudo aquilo que a gente está falando não é nada impossível. São coisas possíveis de serem realizadas, de serem feitas aqui em Botuporã. Quando eu digo oportunidade aos filhos da terra, aos filhos de Botuporã, eu quero dizer que eu quero investir nas pessoas que saíram daqui, batalharam e elas precisam voltar a investir aqui. Elas precisam voltar a entender esta nossa terra. Nós não podemos perder isso. E eu queria aqui de coração também agradecer todas as pessoas em nome dos presidentes dos partidos que nos compõem a base de oposição até o momento. Claro, pode chegar a outros partidos e nós vamos ampliar toda essa dimensão. Queria agradecer aqui o professor Marlon, que está aqui presente. Gostaria também de agradecer também o Zequinha de doutor, amigão velho, caminhoneiro velho arretado. Queria também agradecer o doutor Edilson, tá certo? Parceiro velho que está aí caminhando também com a gente. Agradecer também o nosso amigo, comerciante Moacir Queiroz, ex-prefeito de Botuporã, e todas as pessoas que estão nos acompanhando. Toda a equipe que nos apoia, doutor Diego, tá certo? Micael, Lonzinho e todas as outras pessoas que nos ajudam. Queria também agradecer também você, Jô, que um dia de quarta-feira saí lá de Guanambi, só porque viu tantas perguntas, falou que queria participar aqui hoje. Muitíssimo obrigado, tá bom? A você, Andréia, tá certo? E mais gente que está aí da equipe, tá bom? Legal. Obrigado, obrigado. Vamos em frente. Olha, povo de Botuporã, pode acreditar, esse sonho não é um sonho só meu. É um sonho de um grupo grande. E vamos juntos. E vamos juntos. E eu queria terminar com a seguinte frase para vocês. Olhe bem.
Nós, humanos, só Deus, nós humanos, não somos capazes de ataiar uma água quando quer descer um morro, apagar um fogo quando quer subir um morro, e nem impedir uma população quando quer eleger um candidato. Obrigado, obrigado, obrigado.